Lamentações, o capítulo 3, a partir do versículo 22. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. É um pouquinho abaixo do versículo que a pastora lembrou, amém? Um acima é o que a pastora lembrou. Diz assim a palavra do nosso Deus: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a sua face ao que fere, farta-se de afronta, porque o Senhor não rejeitará para sempre. Pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Amém? Amém. Glória a Deus. É um texto muito bonito da palavra do Senhor, mas eu vou me ater ao versículo 22. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. A palavra misericórdia, se eu não me engano, que eu não peguei aqui a etimologia dela, córdia é de coração e a miséria é de misérias mesmo. Então é você se condoer com a miséria dos outros, o seu coração se condoer com a miséria dos outros. Ou seja, Deus, o coração de Deus se entristece com a nossa miséria e Ele age com graça. Amém? Amém. Então as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Se eu estiver errado, mas eu acho que não estou não, mas se eu estiver errado é mais ou menos isso. Amém? Amém. Mas eu vou me ater sobre... Eu falei aqui na terça-feira, não vou me repetir porque eu vou para outra parte, sobre o filho pródigo. Esse homem, esse jovem, que a gente chama de pródigo, porque ele foi dissoluto, ele foi alguém que desperdiçou. Um pródigo é alguém que desperdiça riquezas. Ele desperdiçou os bens do pai. Por isso que é chamado filho pródigo. A gente acha que quer dizer alguém rebelde, né? Alguém desviado. Não, mas pródigo é alguém que desperdiça os bens. Só que vamos ler a palavra do Senhor lá em Lucas, o capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Lucas, no capítulo 15. Eu coloquei aqui os textos, mas não coloquei os versículos. Então nós vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim o versículo 16: E desejava encher o seu estômago com as alfarrobas ou as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos trabalhadores ou jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava ao longe, o seu pai se moveu de íntima compaixão, correndo,
lançou-se ao pescoço e beijou-o, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestível, pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, trazei-lhe o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Amém? Na terça-feira eu fiquei bravo com esse tal do boi cevado, irmãos. Esse bezerro cevado, eu fiquei revoltado. Esse menino não merece. Ele não merece. Gastou tudo. Mas as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. A gente também não merece, não, mas assim, então a gente também não merece as misericórdias do Senhor. Mas como esse menino conseguiu ter a misericórdia do pai dele, que o pai matou um bezerro cevado para ele, né? Ele não merece, mas assim, mas o pai fez uma festa, se alegrou, fez coisas boas para ele, fez um churrasco. A Bíblia diz que começaram a cantar, a dançar, foi aquela festa. Meu Deus, né? Eu acho que para muito pai, para muita mãe, acho que dava uma surra, né? Mas esse pai aqui foi bonzinho. Não bonzinho, misericordioso. E esse rapaz, ele recebeu a misericórdia do Senhor. Mas vamos entender como esse rapaz teve o privilégio do pai matar um bezerro cevado para ele, né? Como ele conseguiu isso. Primeira coisa, que possamos entender. Esse menino, ele estava na casa do pai. O pai era rico. O pai era rico. Primeira coisa a dizer. E eu digo para você, o teu pai também é rico. A Bíblia diz que ele é o dono da prata e do ouro. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. E no contexto que Deus diz isso, ele disse para um povo, desculpa a palavra, mas muito pobre, muito miserável. Não era rico como Davi, como Salomão, ao qual Davi nas suas guerras ele saqueava, ele tributava diversas nações que havia em volta de Israel, e eles foram tributários, e quando perdia a guerra ele pegava o tesouro dos ricos, dos palácios, dos castelos dos reis, e guardava para a casa do Senhor, porque um dia iria fazer uma grandíssima casa para o nosso Deus, uma casa muito bonita. E a Bíblia diz que até as fechaduras, né, da porta era de ouro. Era tudo de ouro, os umbrais eram de ouro, não tinha nada de prata, tudo de ouro, era de pedra maciça, mas assim os detalhes, era ouro maciço, não era nem folhado, né? Não era aquela coisa de pegar uma madeira e folhear, pegar um ferro e folhear de ouro, não, era tudo de ouro. Mas eles perderam tudo aquilo, eles foram saqueados aos poucos. Desde que Salomão morreu, o filho dele, Roboão, se tornou rei de Judá, perdeu até o reino também. E a Bíblia diz que o sacerdote, Faraó Sisaque, ele subiu a Jerusalém e pegou todo o ouro da casa do Senhor. E daí por diante, irmãos, mais ou menos uns 280 anos, ou por aí mais ou menos, foram só roubando, até que roubaram tudo, sobrou mais nada. A Bíblia diz que, eu não sei qual deles foi, eu acho que foi Acais. Acais foi obrigado a colocar de cobre, porque ele tirou até o ouro que estava nos umbrais e colocou de cobre. E ficou cada vez mais pobre. 75 anos lá na Babilônia, voltaram àquela casa que era linda, só estava esfumaçada, e começaram a chorar porque era bonita, tinha muito esplendor. Aí o profeta Ageu, cheio do Espírito Santo, disse assim: não se preocupe, assim diz o Senhor, minha é a prata, meu é o ouro. Vocês estão pobres, mas a glória dessa casa
vai ser maior do que a primeira. A glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Então eu digo uma coisa para você: não importa a situação que você está vivendo hoje, o seu pai é rico. É rico. Não é que ele tem dinheiro, ele é rico. Né? Dinheiro é fácil, né? Se alguém mandar um pix para mim errado, eu fico rico no outro dia, né? E tem que devolver. Tem alguém que... Se não devolver, você é preso. Tem uma senhorinha que foi presa, caiu 2,5 milhões na conta dela, foi gastar. Ela falou: eu achei que era bênção de Deus. Essa semana foi. Aí ela foi presa, irmão, coitada. Mas ela não sabia, coitada. Então, isso aí não é riqueza. Quem rico é quem tem posses. Não é número na conta corrente, é posses. E Deus, Ele tem poder sobre o ouro, a prata, o diamante, a safira, os rubis. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Seu pai é rico. E mesmo assim, muitos preferem sair da casa do pai para viver no mundo. Muitos acham que por estar na casa do Senhor está perdendo tempo. Poderia estar no forró, bater na coxa, ralando o bucho. Poderia estar no funk, descendo até o chão. Poderia estar agora na quermesse, tomando quentão. Mas o mundo, irmãos, ele promete, ele dá prazer. Só que ele entrega escravidão. É verdade, né? Você passa, você vê toda aquela alegria, toda aquela descontração, todo mundo rindo, todo mundo contente. E aquilo chama a atenção daqueles que nasceram na casa do Pai, achando que está desperdiçando a vida. Eu falo isso, irmão, porque isso já veio no meu... Olha que eu não nasci crente, mas chegou um momento da minha vida, acho que eu já tinha uns 10 anos de crente por aí, que eu achei que eu estava desperdiçando a minha vida na igreja. Não, eu estou perdendo meu tempo, isso aqui não está me levando a lugar nenhum. Só que era pura ilusão. A casa do Pai é o lugar melhor, porque o que o mundo dá é escravidão. Quantas pessoas hoje foram para uma festinha e hoje não conseguem se libertar das drogas? Quantas pessoas foram no forró e hoje é um cachaceiro e está dormindo na calçada? Depende da... Quem tem dó dele às vezes é um cachorro que lambe a boca dele, porque nem as pessoas passam e passam ao largo. Quantas pessoas achavam que saindo por aí nas festas e hoje não tem onde morar, não tem o que comer, perderam as suas profissões por causa dos vícios, porque achou que a casa do pai não era boa, sendo que o pai era rico, o pai era bom, e foi atrás dos prazeres, e consegue. Você sai da casa de Deus, é igual um pastor falou, desculpa, né? Não são minhas palavras. Sabe aquele cachorro que é sempre preso na casa, você prende aqui, não sai de jeito nenhum. No dia que você esquece o portão aberto, ele sai, vum! Aí quando ele volta, tá um cheiro de carniça, porque comeu o lixo do vizinho, comeu o cocô dos cachorros, fez tudo que não prestava, porque não sabe viver na rua. Assim são os filhos da casa de Deus. Se eles for para o mundo, eles vão se sujar mais dos que já estão no mundo. Faz pior, porque a gente não sabe viver no mundo. Quando a gente vai, um cachorro que já nasce na rua sabe até atravessar, ele atravessa na faixa, né? É incrível. Agora o cachorrinho está sempre preso, quando solta, dá um problema, ele passa na frente da moto, a moto tem que desviar, porque ele não sabe andar na rua, ele não sabe o que comer, ele não sabe onde ir. Você vê que o cachorro de rua não fede tanto assim, né? Agora o coitado que nasceu, né, ficou preso e sai do nada, pega pulga, fica fedido, come carniça, é terrível. Irmãos, quando a gente sai da casa de Deus, a gente perde o nosso norte. A gente não sabe se controlar não, a gente só faz besteira. Você vê que for numa Cracolândia, a maioria é desviado.
Você vai na cadeia, a maioria é desviado, está cheio de Samuel, está cheio de Daniel, está cheio de Lucas, cheio de Mateus, né? É só o nome bíblico. É Miqueias, é Oséias, é Amós, né? É só esses nomes. Moisés, está cheio de Moisés lá. Mas não dá para abrir as cadeias e sair. Entendeu? Mas está cheio. Porque foi para o mundo e não tinha a base para viver no meio da sujeira. Não tinha base para viver no meio da dissolução e acabou se perdendo. Irmãos, é isso que o mundo dá. Ele entrega os prazeres. Muitos vão para o mundo e realmente conseguem se prostituir facilmente, conseguem beber facilmente, conseguem ir para as festas facilmente. Chama qualquer pessoa para vir para a casa do Senhor. Vamos para a igreja. Nós convidamos algumas pessoas ontem para serem aconselhadas. Muitos faltaram. Mas eu duvido se chamasse para um bar que não ia. Chamasse para uma festa para tomar cachaça, você não ia. Ia. Para tomar uma cervejinha, ia também. Ia, com certeza. Mas quando depois, irmãos, depois vem o paga. A paga vem. E vem a escravidão. Esse menino, ele saiu da casa do pai e ele achou, olha, eu tenho dinheiro que não acaba mais. Irmão, todo dinheiro acaba. Não importa quanto dinheiro você tem. Quanto mais você tem, maior são o custo para manter o que você tem. Para perder tudo é de uma hora para outra. Não importa quantos bilhões você tenha, você pode perder tudo isso muito fácil. E esse rapaz perdeu. Ele virou escravo. Ele não tinha mais liberdade. Não tinha. E aí ele caiu em si. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele era, na verdade, herdeiro, mas ele achou melhor ser alguém livre, porque o mundo, ele promete liberdade. O mundo promete para nós mundos e fundos, mas o que acaba com a gente, ficamos presos, não temos como sair, envergonhados. Só que o Senhor é misericordioso. Esse rapaz errou muito, errou demais. Só que a Bíblia diz que ele caiu em si. O que ele percebeu? Aqui não é o meu lugar. Eu fui iludido. Então, primeira coisa, porque ele recebeu a misericórdia da parte de Deus, ele e do pai dele, ele não tentou justificar. Ele entendeu a situação. Eu errei em sair da casa do meu pai. Primeira coisa que nós temos que entender, se nós queremos ter as misericórdias do Senhor, é que não adianta nós nos justificarmos diante de Deus. Errou, reconheça o seu erro. Que foi uma coisa errada que você fez. Foi uma escolha errada. Ah, não, mas é que o pastor me roubou. Ah, que o pastor olhou feio para mim. Ah, que as irmãs não estavam do meu lado. Ah, não importa. Errou. Você fez a escolha errada. A igreja pode falhar? Pode. As pessoas podem falhar com você? Pode. Só que você está não na casa dos irmãos, está na casa do Pai. Glória a Deus. Fale com o Pai. Não fale com os porcos, fale com o dono dos porcos, que é melhor. Fale com Deus. Todos nós estamos sujeitos a errar, mas o seu compromisso é com o Pai. Não é com os irmãos, né? Irmão sempre dá problema, né, irmão? Se você for ver na Bíblia, o primeiro problema que teve foi entre irmãos, né? Caim e Abel foi o primeiro problema, foi entre irmãos. José deu problema. Ali a família de Davi, irmãos deram problemas. Irmão sempre dá problema, é normal, irmão sempre dá problema. Mas nós estamos na casa do Pai. E não tem outro lugar a nós irmos, a não ser estar diante da casa do nosso Deus. Então aquele rapaz entendeu, não, eu fiz a escolha errada. E
Ele falou: eu vou voltar, eu vou pedir perdão. Mas uma coisa muito boa que me chamou a atenção nesse texto é o seguinte: como eu falei, se fosse talvez qualquer outro pai, talvez até deixar ele voltar para ele não passar fome, mas também ia dar uma surra nele. Ia pegar uma vara de marmelo e ia dar no couro dele, para ele aprender. Ou talvez não ia nem olhar, né? Não ia nem olhar, não quero saber. Eu te dei metade dos meus bens. O que você quer saber aqui? Se vira, né? Você não foi embora? Alguém te mandou você embora? Mas ele sabia que o pai dele era bom. Glória a Deus. Ele sabia, ele conhecia o pai dele. Glória a Deus. Eu quero dizer para cada um de nós que estamos aqui, nós precisamos saber quem é o nosso pai. Temos que ter, irmãos, a mesma convicção ao qual teve Paulo, porque eu bem sei em quem tenho crido e ele é poderoso para guardar o meu bom depósito até aquele dia. Saber em quem você crê. Você crê num Deus misericordioso. Aleluia, Pai. Obrigado. Ele não quer te condenar, ele quer te salvar. Aleluia, Deus. É diferente. Ele não quer te matar. Ele não quer que você pereça, mas ele quer que você tenha vida eterna. Essa é a bondade de Deus. Tem que conhecer o seu pai, que ele não é um carrasco. Esse menino sabia: eu vou para o meu pai porque eu conheço o meu pai vai me aceitar. Eu não vou mais passar fome, eu não vou mais passar sede, eu não vou passar mais frio, eu não vou mais passar vergonha. Eu vou ser acolhido pelo meu pai. Ele conhecia o pai dele. Irmãos, ele conhecia o pai dele. Mas infelizmente ele achava que tudo que o pai dele tinha dado para ele era pouco, né? Esse que era o problema. Mas ele sabia que o pai dele era bom. E nós temos que ter isso no coração. O nosso Deus, ele é bom. Não precisamos ter medo do Senhor. Saber que ele é bom. Esse menino se levantou e falou: eu vou para o meu pai porque o meu pai, ele é bom até para os empregados. O jornaleiro, a palavra jornal, certo? O que quer dizer jornal? Trabalhador. Não é. A palavra jornal quer dizer do diário, daquele dia, trabalhador diário. Eles não eram assim, nem ele ganhava aquele diário do dia. Por que a gente fala o jornal? O jornal do tal dia, porque é o diário. É o daquele dia, é daquele momento, né? Então, eles ganhavam pelo trabalho do dia. Os jornaleiros eram isso. Eles ganhavam a diária. Eles não eram nem contratados diretamente do pai. Não era quando precisava, vai ganhar por dia. E ele falou: olha, os trabalhadores mais simples do meu pai têm abundância. Os mais simples já têm abundância. Então meu pai é bom. Até para os mais humildes ele é muito bom. Então eu posso ir para o meu pai porque ele vai me receber. E eu digo isso com convicção. Não importa o que você fez. E esse rapaz aprontou, irmão. Mas mesmo assim ele sabia que o pai dele iria receber ele. Ele não sabia como, ele não tinha muita ideia, mas ele sabia que o pai dele iria receber. Então o que ele colocou no coração? Reconhecer que ele tinha pecado. Dir-lhe-ei ao meu pai: pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros, dos teus empregados. Muitas vezes também, irmãos, eu acredito que o verdadeiro arrependimento, ele tem que aceitar as consequências. Ele é filho. Amém? Ele não chegou lá: meu pai, me aceita, me coloca de volta aí no testamento aí. Ele falou: não, pai, eu errei demais. O senhor é tão bom
Me trata como seu jornaleiro. Não precisa ser teu filho, não precisa nem ser teu filho. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Essa palavra que esse rapaz falou, irmãos, também é para nós. Nós não somos dignos de ser chamados filhos de Deus. Não somos dignos. Não é verdade? Nosso Pai é tão santo. Nosso Pai é tão verdadeiro, sublime, excelso. A Bíblia diz assim, que assim como dista a terra do céu, assim é a distância entre nós e o nosso Deus. Não dá para comparar, né? Não dá, é praticamente impossível. E esse rapaz, ele falou, não sou digno. Irmãos, todo mundo que se arrepende de verdade sabe que não dá para exigir muito, né? Você errou e você quer exigir coisas demais. O perdão, a consequência do que irá acontecer depois do perdão é do perdoador, não é do perdoado. O perdoado não pode exigir nada. Qual vai ser a consequência do perdão? Só o perdoador sabe. O perdoado apenas espera o melhor, o esquecimento, né? Esquece para que a dívida não seja cobrada. Mas ele não tem como pedir muito mais não. As condições, quem dará é o perdoador. E ele que disse, não, meu pai, eu quero ser um dos teus empregados. Não quero muita coisa. Não sou digno. Eu acho que isso, irmãos, é o verdadeiro arrependimento. Ele chegou, pai, meu Deus, né? Não mentiu. Ele podia falar, pai, eu fui roubado. Pai do céu, você não sabe, rapaz. Assim que eu saí daqui, roubaram minha bolsa, cheia de dinheiro, me trancafiaram, consegui fugir. Meu Deus. Não. E para falar a verdade, a continuidade da palavra, parece que eles sabiam do que ele não sabia, porque o mais velho falou que tinha matado o bezerro cevado para alguém que gastou com prostitutas. Então sabia que ele estava aprontando. Eles sabiam, né? O nosso Deus sabe o que está fazendo. Não importa, ainda que for, como diz lá o salmista, no Salmo 39, se eu for até o céu, o Senhor estará. Se eu fazer do inferno, o Seol, a minha cama, o Senhor também está lá. Aonde a gente vai, para onde eu irei do teu espírito, da onde eu fugirei da tua face? Não tem como. Deus sabia o que estava fazendo. Então não tem como mentir diante de Deus, né? Nós temos que ser sinceros. Aleluia, Deus, aleluia. E Deus conhece nossos corações. Esse menino podia só chegar, abaixar a cabeça e esperar o perdão do Pai. Mas a Bíblia diz assim, que temos que confessar. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que o confessa e as deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28:13. Temos que confessar, irmãos. A gente podia chegar quietinho, né? Não, mas aquele menino, ele confessou. Ele confessou realmente que ele pecou. Eu pequei. E ele recebeu a misericórdia da parte do Pai. Glória a Deus. E o Pai falou, pegue um anel, coloque na mão dele. Anel, irmãos, é um selo. O anel é um símbolo de aliança. Ou seja, ele não vai ser meu empregado. Porque o escravo, eles furavam a orelha, né? O servo não tinha nada, né? O servo não tinha nada. Talvez uma roupa. A roupa era... Eles tinham uma roupa de servos. Mas o que o pai falou, pegue um anel. Ele não vai ser meu servo não, ele não vai ser meu escravo, ele não vai ser meu jornaleiro, ele não vai ser meu empregado, ele não vai ser meu tributário, ele vai voltar a ser o meu filho. Glória a Deus, aleluia. Ele vai voltar a ser o meu filho. Põe uma sandália no pé dele. Aleluia. Pegue uma roupa. Ele voltou a ter a dignidade. A dignidade perdida no pecado, nos vícios, nos erros. Ele voltou
ter aquela dignidade, porque ele se arrependeu. Irmãos, o Senhor ainda está pronto a entregar para nós a sua misericórdia e restaurar a nossa vida. Aleluia. Restaurar o nosso estado, restaurar os nossos dons, restaurar a nossa dignidade, restaurar o nosso ministério, restaurar tudo. O que precisa é reconhecer a falha e entender que o nosso Deus, ele é misericordioso e conhece o nosso coração. Por ele conhecer o nosso coração, quando nós falhamos, ele nos restaura. Irmãos, a palavra de Deus, ela não é um livro de condenação, ela é um livro de salvação. Glória a Deus. Ela é um livro de restauração. É um livro ao qual chama os homens ao arrependimento. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz assim: começou Jesus a pregar e ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, é o chamado ao arrependimento. Porque Deus, ele vai atrás do homem. Ele vai atrás do homem perdido. Esse capítulo 15 de Lucas, ele fala da ovelha perdida, ele fala da dracma perdida, e ele fala do filho pródigo. O da dracma e da ovelha, o pastor foi atrás. E o do filho pródigo, o pai da família estava esperando uma atitude do filho. Mas o bom é saber que o nosso Deus, ele se preocupa com todos nós. Glória a Deus. E há perdão para nossas vidas, há restauração para nossas vidas, há mudança para nossas vidas. Nada está perdido se nós tivermos a capacidade de se arrepender e de voltar a viver uma vida de comunhão com o nosso Deus. Nada está perdido. Há um Deus misericordioso, sim, para darmos aquilo a qual não merecemos. A dar o que não merecemos. Mas Ele é um bom Pai. É um pai, não é um pai bobinho, é um pai bom. Bom, de verdade. Porque aquele pai que ele via, ele não via um filho desperdiçador. Ele não via um filho pecador. Ele viu um filho arrependido. Glória a Deus, aleluia. E é isso que o Senhor busca de nós: arrependimento. Porque quando nos arrependemos, há o perdão. E você vê que esse menino se arrependeu, e o pai lhe perguntou: onde você estava, menino? Onde você estava? Você sumiu. Não mandou uma carta, não mandou nada, não veio nos visitar. Não. O pai já sabia que estava se perdendo por aí. Então já perdoou de cara. Já foi perdoado. Disse assim: não, põe a roupa nele, põe a sandália nos seus pés, põe um anel, vamos nos alegrar. Ele tinha morrido, agora ele reviveu. Glória a Deus. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus, aleluia. Esse é o motivo. Não vamos olhar o que ele fez no passado, não vamos olhar o que ele fez de errado. Vamos olhar que ele voltou. Aleluia. Ele voltou. Glória a Deus. Irmãos, e muitos não conseguem voltar, irmãos. Eu acho que a grande maioria dos que não conseguem voltar é porque eles não acreditam no perdão. No perdão de Deus. Não acreditam que Deus é poderoso para perdoá-los. E acabam sumindo no mundo. E falam: não, o que eu fiz é muito feio. Não, irmãos. Tem coisas realmente muito feias. Coisas realmente que, até humanamente falando, não é algo bonito. Mas há perdão sim da parte de Deus. Dos homens eu não garanto. Homem não.
E eu lembro de uma das primeiras pregações que eu ouvi quando eu me converti, que eles escolheram 2 Crônicas, se eu não me engano, capítulo 24, que é quando Davi, ele pecou numerando o povo de Israel. E Joabe tentou convencer a Davi a não fazer aquilo, porque Davi queria se orgulhar, ensoberbecer pelo tamanho do exército que ele tinha. Aí em Samuel diz que Deus se levantou. Em 1 Crônicas diz que Satanás se levantou. Então assim, Deus se irou com a atitude do coração de Davi e permitiu que Satanás tentasse a Davi. Amém? Eu acho que essa é a lógica, né? Deus se irou com a atitude soberba de Davi e permitiu que Satanás se levantasse e tentasse a Davi para ele pecar. Amém? Eu creio que foi isso. E ele contou. Quando Joabe voltou com a contagem, aí ele viu o erro que ele fez. Meu Deus, pequei contra Deus. Meu Deus, de novo. E agora? Aí chegou lá o profeta Gade. Acho que Natan já havia morrido. E Deus falou assim: olha, tem 3 coisas. 3 coisas. A primeira coisa é que os teus inimigos te persigam e te matam. A segunda coisa é que vem a peste, a fome sobre a terra. E a terceira coisa é a espada do Senhor. Escolhe agora. Aí Davi falou assim: eu estou em grande aperto, mas eu quero ficar na mão de Deus, porque muitíssimas são as suas misericórdias. Mas a Bíblia diz que morreu 70.000. E o anjo do Senhor apareceu ali, a Bíblia diz que é no outeiro de Araúna, de Ornã, o Jebuseu. E Davi, não me lembro não, ele viu o anjo. E eu não lembro na Bíblia se alguma vez ele teve uma visão espiritual, mas naquele dia ele teve. Ele viu o anjo com a espada e era para matar todo mundo. Aí falou: não, quem pecou foi eu. O povo aqui tem nada a ver com isso. Quem pecou foi eu. E Deus realmente teve misericórdia e não matou o povo de Israel. E aquele outeiro que ele comprou, aquela colina, foi onde foi feito o templo ao nosso Deus. Mas a gente tem que ser igual Davi, é saber, ainda que Deus tem muito poder para acabar com a nossa vida, a sua misericórdia não tem fim. Do homem, irmãos, eu não espero nada. Muita gente, assim, irmãos, é muito duro, assim, né, no julgamento, muito duro na sua resolução em condenar as pessoas. E não podemos fazer nada, né? A pessoa às vezes é muito dura mesmo, mas eu sei que o meu Deus é misericordioso. Do homem, né? Não podemos exigir nada do homem. Ah, não, a pessoa tem que ser assim, a pessoa tem que ser assado. É Ele, Deus. O que eu sei é que o meu Deus é bom. O que eu sei é que o meu Deus é um Deus que perdoa, é um Deus misericordioso. E eu quero falar igual Davi: caia eu na mão de Deus, porque muitíssimas são as suas misericórdias, mas na mão do homem eu não caia, porque o homem não perdoa não. E Davi, cheio de inimigo, iam matar ele mesmo, não iam ter dó dele, não iam ter dó. Só que Deus foi misericordioso. Ele só mostrou para Davi: olha, o que eu podia fazer, mas não vou fazer não, eu sou misericordioso. Você tem razão, Davi, eu sou misericordioso. Aleluia! Entenda isso, irmãos, não temas, o teu Deus é misericordioso, Ele é perdoador. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.